Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora, capítulo 16. Ora, Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, tomando certos homens, levantaram-se perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram-lhes: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é o santo, e qual ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários, e amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Demais é o que vos arrogais a vós, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi? Procurais também o sacerdócio? Visto que tu e toda a tua companhia estás congregados contra o Senhor, e Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Então Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, responderam: não subiremos. É pouco porventura que vos tenhais feito subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes no deserto, para que queiras ainda fazer-te príncipe sobre nós? Ademais, não nos introduziste uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em heranças. Porventura chegarás aos olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem só um jumento tenho tomado deles, nem a nenhum deles tenho feito mal. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia, perante o Senhor, tu e eles e Arão. Tome cada um o seu incensário, e ponha neles incenso. Cada um traga perante o Senhor o seu incensário, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, para que eu num momento os possa consumir. Mas eles caíram com os rostos em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala toda esta congregação, dizendo: subi de redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão, e seguiram-no os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão,
E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, pois não as tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo o que é deles, e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que estes homens têm desprezado ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor deles, dizendo: Não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio, e espalha tu o fogo longe, porque se tornaram santos os incensários daqueles que pecaram contra as suas almas. Deles se façam chapas de obra batida para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, por isso se tornaram santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, pois, o sacerdote, tomou os incensários de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecido, e os converteram em chapas para a cobertura do altar, para servir de memorial aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua companhia, conforme o Senhor dissera a Eleazar por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Então disse o Senhor a Moisés: Levantai-vos do meio desta congregação, para que eu, num momento, a possa consumir. Então caíram com o rosto em terra. Depois disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, leva-o depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu do Senhor, já começou a praga. Tomando-o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo, e pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreve o nome de cada um sobre a sua vara. O nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça das casas de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da revelação perante o testemunho onde venho a vós. Então brotará a vara do homem que eu escolher. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim,
com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhes varas, cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e entre elas estava a vara de Arão. E Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte, que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores e dera amêndoas maduras. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles olharam e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para se guardar por sinal contra os filhos rebeldes, para que possais fazer acabar as suas murmurações contra mim, a fim de que não morram. Assim fez Moisés, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então disseram os filhos de Israel a Moisés: eis aqui, nós expiramos, perecemos, todos nós perecemos. Todo aquele que se aproximar, sim, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Porventura pereceremos todos? Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 18. Depois disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Faze, pois, chegar contigo também os teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles cumprirão as tuas ordens e assumirão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, assim eles como vós. Mas se ajuntarão a ti e assumirão o encargo da tenda da revelação para todo o serviço da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, assumireis o encargo do santuário e o encargo do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Eis que eu tenho tomado vossos irmãos os levitas do meio dos filhos de Israel. Eles vos são uma dádiva, feita ao Senhor, para fazerem o serviço da tenda da revelação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te tenho dado as minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel. A ti as tenho dado como porção, e a teus filhos como direito perpétuo. Das coisas santíssimas reservadas do fogo serão tuas todas as suas ofertas, a saber, todas as ofertas de cereais, todas as ofertas pelo pecado, e todas as ofertas pela culpa que me entregarem. Estas coisas serão santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santo as comerás. Delas todo varão comerá, santas te serão. Também isto será teu, a oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas de movimento dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo as tenho dado como porção para sempre. Todo o que na tua casa estiver contigo comerá delas. Tudo o que do azeite há de melhor, e tudo o que do mosto e do grão há de melhor, as primícias destes que eles derem ao Senhor, a ti as tenho dado. Os primeiros frutos de tudo o que houver na sua terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus.
todo o que na tua casa estiver limpo comerá deles. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Todo primogênito de toda a carne que oferecerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Contudo, os primogênitos dos homens certamente remirás. Também os primogênitos dos animais imundos remirás. Os que deles houverem de remir, desde a idade de 1 mês, os remirás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geiras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha e o primogênito das cabras não remirás, porque eles são santos. Espargirás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, bem como serão teus o peito da oferta de movimento e a coxa direita. Todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, a todos os teus filhos e as tuas filhas contigo, como porção para sempre. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança entre os filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que dele vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, e computar-se-á a vossa oferta alçada como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E desses dízimos dareis a oferta alçada ao Senhor a Arão o sacerdote. De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis do melhor delas todas as ofertas alçadas do Senhor, a sua santa parte. Portanto, lhes dirás: quando fizerdes oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas, como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E os comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo de número 19. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a qual não se tenha posto julgo. Entregá-la-eis a Eleazar o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e a imolarão diante dele. Eleazar o sacerdote tomará do sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. Então à vista dele se queimará a novilha, tanto o couro e a carne, como o sangue e o excremento. E o sacerdote, tomando pau de cedro, e sopo e carmesim,
os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Então o sacerdote levará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que tiver queimado levará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e será imundo até a tarde. E um homem limpo recolherá a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo. Ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de purificação. É oferta pelo pecado. E o que recolher a cinza da novilha, lavará as suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina entre eles. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Ao terceiro dia, o mesmo se purificará com aquela água, e ao 7º dia se tornará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tenha morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E essa alma será extirpada de Israel, porque a água da purificação não foi aspargida sobre ele. Continua imundo, e a sua imundícia está ainda sobre ele. Esta é a lei: quando um homem morrer na sua tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que no campo tocar alguém que tenha sido morto pela espada, ou outro cadáver, ou um osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre ela deitarão água viva num vaso. E um homem limpo tomará esopo, e o molhará na água, e o espargirá sobre a tenda, e sobre todos os objetos, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tiver tocado o osso, ou que foi morto, ou que faleceu, ou a sepultura. Também o limpo ao terceiro dia e ao 7º dia a espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. E o que era imundo lavará as suas vestes e se banhará em água, e à tarde será limpo. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi aspargida sobre ele, é imundo. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspargir a água de purificação lavará as suas vestes, e o que tocar a água de purificação será imundo até a tarde. E tudo quanto o imundo tocar, também será imundo, e a pessoa que tocar naquilo será imunda até a tarde. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 20. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim ao 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romães, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha,
e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Tu sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviando para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado os teus termos. Respondeu-lhe Edom: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Os filhos de Israel lhe replicaram: Subiremos pela estrada real, e se bebermos das tuas águas, eu e o meu gado, darei o preço delas, sob condição de eu nada mais fazer. Deixa-me somente passar a pé. Edom, porém, respondeu: Não passarás. E saiu-lhe ao encontro com muita gente, e com mão forte. Assim recusou Edom deixar Israel passar pelos seus termos, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto fostes rebeldes contra a minha palavra no tocante às águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Ó. E despe Arão as suas vestes, e as veste a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Ó perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu a Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, chorou toda a casa de Israel por 30 dias.